ao 23. Mateus capítulo 7, 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mais à frente, Mateus 10, 33. Mateus 10, 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor nesta manhã. Que tudo que nós formos falar aqui, Senhor, que seja do Senhor. O teu Santo Espírito, Deus, tem liberdade para agir na nossa vida nessa manhã, Senhor. Toma, Deus, a direção desse culto nessa manhã, que seja para engrandecer o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã, eu fui escalado para estar aqui para compartilhar a mensagem com a igreja do Senhor. E o que me levou a meditar nesse texto e compartilhar com a igreja nessa manhã é que de um período para cá eu venho observando como cristão como que as coisas estão tão modernas no meio do cristianismo e que hoje nós não conseguimos mais diferenciar o cristão do não cristão. Eu venho conversando com alguns irmãos nesses dias e falando sobre isso. Antigamente nós caminhávamos para a rua, olhava alguns cristãos e você podia até perguntar: você é cristão? A pessoa falava: sou. Mas por quê? E a gente falava: porque é algo diferente de você. Você é diferente. Hoje nós temos uma dificuldade. Você não consegue distinguir quem é cristão e quem não é cristão andando aí fora. Porque muitos dizem em nome de Jesus, muitos agem em nome de Jesus, mas o Senhor mesmo diz que eu não vos conheço, nem sei quem é vocês. Agora tudo é modernidade no nosso meio, tudo é movimento gospel, é show gospel. Não estou aqui fazendo uma crítica que os gostos é de cada um, mas eu quero olhar para dentro da palavra de Deus e vejo como as coisas estão bem parecidas, mas não é. Eu não sei se vocês lembram na época que lançaram um shampoo chamado Denorex. Hoje as pessoas de lá, a juventude não lembram, né? Mas eu lembro, era muito bom, sabe? Parecia remédio, mas não é. Era shampoo. Então, eu tenho visto aqui que muitos cristãos hoje têm uma aparência de cristianismo. Ou até falam um pouco, professam um pouco da sua fé em Cristo Jesus. Mas parece, mas não é. Como a palavra do Senhor aqui mesmo diz, como ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apartai-vos de mim, eu não conheço você, nem sei quem é você. Eu imagino quando aparecermos diante do Senhor, alguém vai escutar essa frase: nem sei quem é você, desconheço você. Então eu fico vendo como que é sério a vida cristã, como é sério caminhar com Cristo, como é sério viver diante da vontade de Deus nesse mundo, enquanto o Senhor ainda não veio nos buscar. Eu quero mostrar aqui que ninguém que negue a Deus deve ser enganado a pensar que porque um dia professou a sua fé em Jesus,
está seguro eternamente. Seguros vão estar aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles realmente que têm um compromisso com o Senhor. Aqueles realmente que o Senhor o conhece de coração. Não aqueles porque está todos os domingos na casa do Senhor, de manhã e à noite. Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará também. Eu creio que eu e você nessa manhã nós podemos pensar aqui e fazer uma reflexão de não ser negado pelo Mestre. Deus não garante segurança alguma a quem simplesmente diga que aceitou. Antes, aqueles que têm fé genuína provarão que a sua salvação está assegurada por perseverarem até o fim. Independente das circunstâncias que vivemos, independente das lutas que temos, é perseverança até o fim. Esse sim vai provar da salvação genuína em Cristo Jesus. Realmente, Deus preserva o seu povo neste mundo por meio da perseverança, e os verdadeiros crentes irão perseverar. Abra comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Olha, os que convivem no meio do povo cristão, eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Dos nossos é aqueles que perseverarem até o fim, não pelos primeiros obstáculos, renunciando à sua fé em Cristo Jesus, não pelos primeiros obstáculos, virando as costas pelo Senhor, mas aqueles que permanecem realmente com Cristo. Como diz aqui, apesar das dificuldades, das lutas, mas permanecem, perseveram na fé. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eu quero mostrar aqui, hoje pela manhã, os irmãos, pegar o exemplo de uma pessoa que estava no meio como discípulo de Jesus, mas não fazia parte, estava tão perto de Cristo, junto com Cristo, mas não fazia parte também de Cristo. Eu pego aqui como exemplo, o exemplo de Judas. Judas é um exemplo principal de um crente professo que caiu em apostasia. Ele seguiu Jesus durante 3 anos caminhando com Cristo e com os demais discípulos. Ele tinha uma posição tão importante no discipulado ali, que ele tomava conta das finanças. Era a pessoa encarregada pelo dinheiro, era a pessoa que recebia os donativos, é a pessoa que comprava os mantimentos, é a pessoa que administrava ali. E ele ficou ali durante 3 anos com os demais discípulos e com o Senhor. Ele até parecia um deles. Ele até pensava que era um crente, pelo menos no início. Durante 3 anos, dia após dia, Judas ocupou-se com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus, ouviu as palavras dele, até participou do seu ministério. Eu tenho pensado, nós como cristãos, qual é a nossa posição dentro do cristianismo? O que me motiva a seguir o Mestre? O que faz de mim pensar que sou realmente um discípulo verdadeiro? O que faz de mim pensar que realmente eu tenho um compromisso com Cristo? Hoje pela manhã nós estamos aqui. Eu creio que quando
Quando nós saímos de casa e vamos para a casa do Senhor, porque nós temos um propósito no Senhor, reconhecendo a grandeza do nosso Deus na minha vida, reconhecendo a grandeza do nosso Deus na sua vida. É por isso que eu venho aqui, porque me alegra ir à casa do Senhor, porque se identifica com um discípulo verdadeiro, que ama o seu mestre. Mas é triste também eu encarar que no meio da igreja do Senhor também, como Judas, não existem os discípulos verdadeiros. É triste nós dizermos isso, que vai chegar nesse dia que o Senhor vai nos falar: eu não conheço você, nem sei para você. E você só esteve lá, mas o seu coração nunca esteve comigo. Ele estava tão perto do Salvador, mas tão longe da salvação. Penso que muitos pensam que são salvos, mas está tão longe da salvação. Estão tão perto do Senhor, mas longe da sua salvação. Estar perto de Jesus não é o suficiente. Eu quero mostrar aqui para os irmãos alguns pontos que caracteriza mesmo a marca de um falso discípulo de Cristo. E o primeiro, ele diz assim: Judas amava o lucro temporal mais do que as riquezas eternas. Ele queria para ele a glória, o sucesso e os tesouros desse mundo. Isso é um traço típico dos falsos discípulos, que seguem Jesus para alcançar os seus desejos pessoais. Muitos cristãos fazem troca com Deus. Muitos cristãos buscam a Deus para satisfazer os seus desejos pessoais, ou para querer sucessos e tesouros. Cristo não é mega-sena. Jesus provou isso, porque não tinha dinheiro nenhum, ele não tinha nada de material. Mas nós buscamos, muitos cristãos buscam isso. Amar o lucro temporal, o que vai passar, mas não se preocupa com as riquezas eternas. Vivo nessa vida, nesse mundo, como se não se preocupasse com a eternidade. Mas nós temos que pensar que Jesus pode voltar tanto agora, como daqui a pouco, hoje à noite, ou amanhã, a qualquer momento. Mas eu, como discípulo de Cristo, o que eu tenho feito? Como tem sido o meu coração para quando o Senhor voltar? Ontem fui levar minha mãe ao médico, pela manhã, 8 horas. Aí deixei ela lá com a minha irmã. Aí falei: você fica aí que eu vou aproveitar, tem uma igreja aberta ali, eu vou dar um pulinho lá. Eu nunca entrei lá, eu quero ver como é que funciona, né? O que está sendo pregado. E fui até lá. Fiquei triste de ver aquilo. A busca pelo que é passageiro. Vi o que estava sendo falado e fiquei imaginando: mas que cristianismo que é esse que estão se vivendo hoje? Estão se misturando no meio do povo cristão, estão se disfarçando de discípulo, mas não pertencem ao Senhor. Eles começam a fazer as exigências, revelam que desde o início nunca pertenceu ao corpo de Cristo, isto é, nunca tiveram uma fé genuína. Sabe, irmãos? Começamos a dar ordens para Deus, começamos a reivindicar algo para a nossa vida, tentando satisfazer o que é temporal aqui. Nos preocupamos com a postura de que vamos viver aqui eternamente nessa terra, mas não se preocupando com o que é eterno. São como a semente que nasce em solo rochoso, cresce bem por um tempo, mas logo seca e morre. O cristianismo tem vivido uns tempos para cá assim: eu vou para o Senhor porque eu quero melhorar a minha vida, quero começar a melhorar a minha vida financeira, vou buscar Deus porque eu preciso de um emprego diferente,
Vou buscar Deus porque eu preciso ganhar mais. É um lucro temporal. Gostaria de ouvir que as pessoas falem assim: vou buscar ao Senhor porque eu preciso de salvação. Vou buscar ao Senhor para que eu não precise sofrer eternamente num lugar terrível. Vou buscar ao Senhor porque eu sou pecador e eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso ter uma direção na minha vida diferente. Mas amo mais o lucro temporal do que as riquezas eternas. Essa é uma marca do falso discípulo. Se preocupa tanto com as coisas terrenas. Esse dia eu falei para os jovens dando aula. Falei para ele: olha, o que me preocupa, e não nem pergunto para não ficar assustado, é quantas vezes por semana o cristão realmente lê a palavra de Deus. Quantas vezes você pega a Bíblia? De segunda a segunda, quando você abre a palavra de Deus e fala assim: esse momento é o momento a sós com o meu Senhor. É o momento que eu vou ler a palavra de Deus e eu vou meditar, porque eu sou realmente um discípulo do Senhor Jesus. Quantas vezes por semana? De segunda a segunda. Quantas vezes eu penso no meu Senhor como discípulo verdadeiro realmente? De segunda a segunda, quantas vezes eu falo com o meu Senhor? Falei isso para os jovens: olha, precisa ler mais a Bíblia, precisa orar mais. O verdadeiro discípulo, ele tem intimidade com o seu Senhor. Mas se você só pode ter intimidade com o seu Senhor quando você busca na palavra de Deus essa intimidade com o Senhor, quando você busca na palavra de Deus estar realmente de acordo com a palavra do Senhor, quando você busca em oração realmente essa intimidade com o Senhor. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos realmente ser discípulos autênticos e verdadeiros, não temporal. Seguem a Cristo por uma temporada, mas por fim trocam por dinheiro, prestígio, poder, aspirações egoístas. Temporal, é o retrato típico de Judas. Andava com o mestre, estava com o mestre, mas realmente não tinha nenhum envolvimento. Nós precisamos pensar até onde vai o nosso amor como discípulo do Senhor. Será que nós amamos mais o lucro temporal dessa terra? Será que nós nos preocupamos mais com o que está acontecendo nessa terra do que com as riquezas eternas? Quantas vezes nós paramos para pensar no dia que o Senhor irá nos voltar? Como será esse dia grandioso, quando nós todos iremos cantar 1000 louvores ao Senhor? Que alegria que nós cantamos aqui nessa manhã, né? 1000 vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus. Como é gostoso você parar para pensar e ver quanto é importante realmente se preocupar com as riquezas eternas. Quantas vezes será nós paramos para pensar nisso? Não sei se você já fez uma reflexão sobre isso. Eu paro para pensar nas riquezas eternas? Eu paro para pensar no céu? Às vezes em casa a gente fica perguntando, eu com a minha esposa, minhas filhas: como é que vai ser o céu, hein? Como que a gente vai estar lá no céu junto? Como que vai ser? Vai ser uma coisa maravilhosa. Se aqui a gente já tem prazer, vou dizer assim, com o Senhor, imagina lá, como vai ser lá com o Senhor. Abra comigo em João, no capítulo 12. Nós possamos aqui hoje, meus irmãos, pensar um pouco na nossa vida diante do Senhor como realmente verdadeiros discípulos do Senhor. João capítulo 12, no versículo 3 ou 6, diz assim: a gente vê aqui uma característica de Judas preocupado com as coisas materiais, temporais, preocupada com o dinheiro. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos,
encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um